Quando que você começou a ter contato com os objetos que, através do design, foram transformados em seres? Enfim, em primeiro lugar, eu tô adorando estar aqui com você. Até me distrai ouvindo você falar, porque acho que você fala tão bem. Ai, obrigado. E eu fico aqui Falamos. assim, até fico pensando, gente, daqui a pouco eu tenho que responder alguma coisa. Calma, deixa eu me concentrar. E eu acho, você falou da sua filha, eu também sou mãe, mas eu me entendo por perceber o móvel antigo quando criança, né? Então, eu sou a terceira geração de antiquários da minha família e eu me lembro quando muito pequena, eu ia para a Rua do Lavradio, no Rio, que você deve conhecer muito bem, que é o centro do Rio, muito conhecido como uma rua de antiquários. Eu ia para lá e ficava martelando, já me sentia parte daquela história. E aí aquela coisa da criança viajar e colocar tudo muito onírico de alguma forma, eu achava que a raspa, né, da madeira, aquela serragem, era cabelinho de anjo. Então eu chamava de cabelinho de anjo. Ai, que lindo. Guardava os cabelinhos de anjo para mim. Então eu tenho muito essas memórias de eu crescer, do meu crescimento. Eu sempre digo que os móveis acompanham a nossa vida, eles são testemunhos da nossa história. Então, de crescer e entendendo o meu crescimento a partir dos móveis que também passaram pela minha vida, sabe? Então você tem um berço, depois o berço sai, você tem a caminha, e a caminha, você vai ficando grande, a caminha passa a sair do berço. Então a coisa vai depois cama de casal. Então o mobiliário ele acompanha a sua vida, sabe? E me entendo muito por ser filha. E aí depois segui com 12 anos, por exemplo, foi a primeira vez que eu fui viajar com meu pai para fazer um garimpo, por exemplo. A gente foi para Sotheby's, na Inglaterra, para Christie's. Eu me lembro que eu cheguei lá achando que eu tava assim, no bingo, sabe? Aquilo ali para mim foi o ápice do divertido. Claro, imagina, o leiloeiro inglês, seríssimo. Meu pai falou, minha filha, deixa eu te contar, você faz tudo menos levantar essa mão. E claro que para uma criança eu já comecei a coçar a testa, já queria dar um oi pro leiloeiro. E aí depois que meu pai conseguiu arrematar 5 lotes seguidos, eu dei um grito, como se eu estivesse no Maracanã, fiz um ola ali no negócio. E meu pai falou, senhor, que essa criança tá fazendo ola no leilão da Inglaterra. Foi só você e seu pai? Só eu e meu pai. Foi uma viagem assim, minha mãe ficou com meu irmão, que era mais novinho. E foi uma viagem muito interessante, porque eu consegui entender ainda mais esse movimento, esse trabalho. Eu me lembro que eu anotava no meu caderno quantos móveis meu pai tinha comprado, o que significava aquilo para o meu pai. E fui percebendo, sem muito entender. Eu me lembro que eu chegava na escola, sua filha deve passar por isso. Qual a profissão dos seus pais? E eu falava, antiquário. Eu nem sabia direito o que era antiquário, eu só sabia que a minha mesa de jantar era quadrada e do nada virou redonda porque meu pai vendeu quadrada. Então, pra mim, a profissão era uma casa mutante, entendeu? E eu fui entendendo ao longo do meu crescimento o que seria isso. Teu avô também? Meu avô era Arnaldo também. Arnaldo Dannenberg, filho, meu pai. Então eu tive um avô antiquário, um pai antiquário, e o AD Studio, esse AD vem dessa referência aos meus antepassados, meus primeiros, né, segunda geração de antiquários, porque eu acho que a gente não pode falar do futuro, muito menos do presente, sem reverenciar o passado. Então eu quis ter uma marca deles, uma digital deles nesse novo projeto, entendeu? Que é engraçado, porque no inglês também pode ser depois, né? Depois de um Pode, período. é verdade. Não tinha pensado Então, nisso. Arnaldo Dannenberg, mas também tem um depois desse período, porque é interessante que... e essa é uma coisa muito interessante que você estava falando, porque os objetos também eles são feitos com uma determinada função, ou eles são construídos como ferramentas com uma determinada função, né? Para nossa operação como humanos, mas depois eles podem virar outras coisas. Eu tenho uma escada, que eu moro numa casa já faz 13 anos, e quando eu cheguei naquela casa tinha uma escada de madeira super bonita, daquelas escadas antigas, sabe? E eu não tive coragem de me descartar a escada e ela virou um cabideiro. Ai, que maravilhoso. Onde eu vou Adoro. colocando as minhas roupas, né? O homem tem essa coisa de a roupa não tá suja o suficiente para ir para a máquina de lavar e nem limpa o suficiente para voltar para a gaveta. Então ele fica arejando ali. Arejando na escada, né? Eu descobri que era um comportamento comum aos homens. E aí eu usei essa minha escada como essa espécie desse cabideiro, ou esse... qual que é o nome daquele objeto que a gente usava? Mancebo. Mancebo, obrigado. Ou como um mancebo. E é uma coisa muito desse olhar teu, né? De olhar para um objeto que foi concebido para ter uma determinada função e de repente você torce essa função
e dar uma nova vida. Uma nova vida a ele, né? Eu não gosto muito, isso é talvez pela escola, né, de antiquariado familiar. Eu sou bem purista, assim. Eu não vou nunca botar uma gaveta onde não tem numa mesa. A gente não faz marcenaria, a gente faz restauração. Mas se eu quero ousar, no sentido de fato, descaracterizar até um pouco a peça, aí eu vou fazer uma collab, aí eu vou chamar um artista plástico, aí eu vou chamar alguém da moda, entendeu? Aí eu vou chamar uma diretora criativa, aí a gente vai fazer uma colaboração, cada um faz sua parte. Mas, que vai muito mais pro campo artístico, aí suponho, vai pro né? campo artístico, aí eu acho que tem, de fato, uma licença poética pra história. Que é quase do Champ, se você parar pra pensar. Muito, o ready-made do Champ. Totalmente ready-made, exatamente. Que você vai distorcendo ele. Distorcendo, você olha aquele objeto de uma forma diferente.